Ora, vamos então para o último vídeo deste nosso módulo 1, que tem a ver com o setup do nosso ambiente virtual para os laboratórios e seguindo o que terminámos a fazer no vídeo anterior, iremos então fazer a atualização dos drivers dos hardwares virtuais criados. Para isso vamos então fazer a atualização ou verificar se existe alguma atualização para o OpenVM Tools. Para isso, sudo apt install OpenVM Tools. No meu caso já está na versão mais atual. Caso não esteja, deixem fazer o respectivo update e a seguir vamos desligar a máquina para retirar o CD-ROM. Para isso, ou vamos à opção de Power Off, ou utilizaremos a opção de Power Off, ou a partir da linha de comando poderemos utilizar o comando Shutdown -H para a opção de Halt, se for a opção -R para Reboot, -H, e dizemos que é para executar imediatamente. Shutdown -H Now. Após a máquina então estar desligada, vamos aproveitar para editar então as nossas configurações e retirar o CD-ROM da máquina virtual. Vamos dizer que não vamos utilizar mais o ISO e que o CD-ROM vai ficar desligado por defeito, e vamos fazer exatamente o mesmo em todas as placas de rede. Para quê? Para que no início de cada sessão a máquina inicie sem qualquer tipo de ligação à internet, para que nós em cada cenário, em cada ficha, em cada exercício possamos ter a oportunidade de escolher que tipo de ligação vamos efetuar. Ora, desligamos então o CD-ROM, desligamos todas as placas e voltamos a arrancar com a nossa máquina virtual. Ora, o que vai acontecer é que ao arrancarmos, todas as interfaces da nossa máquina virtual vão estar down, porque não temos nenhuma delas ativadas. O facto de ativar ou desativar a máquina ou a interface na máquina virtual não requer o restart da mesma, ok? E é uma questão de utilidade para que possamos facilmente fazer a opção por qual das interfaces vamos utilizar. Outra das situações que acontece nas máquinas virtuais é o facto de apenas interfaces simuladas, interfaces cabeladas, são adicionadas às máquinas virtuais. Atualmente ainda não é possível ser adicionada uma placa virtual do tipo Wi-Fi, ok? Para isso a única forma de o efetuar é interligar máquinas virtuais com suporte USB, peço-me desculpa, utilizar dispositivos USB com capacidade de placas de rede Wi-Fi que possamos adicionar à máquina e dessa forma permitir então que possamos ter capacidades de utilização de interfaces
Wi-Fi dentro da nossa máquina virtual. Por exemplo, no meu caso específico, tenho já aqui presente e em laboratórios vamos usar equipamentos deste tipo. No meu caso específico, é um equipamento da Alpha, ok? Mas basicamente dentro do Kali já existe um conjunto de placas automaticamente com os drivers instalados e reconhecidos. Existe na página da internet do Kali a lista de dispositivos que são automaticamente aceitos ou que já contêm os drivers no respectivo sistema. Ora, então, tendo em conta que temos todas as nossas interfaces down e que não temos ainda nenhuma placa externa, se nós fizermos o comando IPA ou o comando ifconfig, o que nós vamos ver é que temos então todas as nossas interfaces, neste caso 3, e estão ambas as interfaces em modo down. Em qualquer momento poderemos então aceder à nossa configuração da nossa máquina virtual, ativando ou desativando cada uma das interfaces. A primeira interface é que está em modo NAT. Se eu fizer connect, o que vai acontecer é que ele vai fazer a ligação à internet, vai fazer a ligação à rede NAT, que me irá possibilitar a ligação à respectiva internet através da ligação do meu computador físico. Ou seja, eu vou usar esta rede para me ligar à minha máquina física e da minha máquina física é utilizada então a rede à qual existe a interligação à internet. Se desligar uma respectiva... antes disso, caso esta ligação não seja feita automaticamente, vocês poderão sempre utilizar o comando dhclient com o nome da interface para forçar a obtenção de endereço via o protocolo DHCP. Já vamos fazer mais à frente a utilização, o forçar a utilização deste comando. Se por acaso, durante a utilização da máquina, tiverem a necessidade de trocar de interface, desligando uma interface e ligando qualquer outra, ou apenas desligando uma respectiva interface, o que vai acontecer é que pode haver casos em que a interface não perca o seu endereço IP. Para forçar uma interface a perder o seu endereço IP, podemos utilizar o comando ifconfig eth e o número de interface. Neste caso, temos a interface 1 que está ligada à rede host-only. Com esta rede, tendo em conta que temos em host-only, não conseguimos ter acesso à internet. É uma rede que está reservada apenas para comunicação de máquinas virtuais dentro da nossa máquina física. E então, para forçar a libertação do nosso IP, podemos ter então este comando sudo ifconfig eth0 e que agora, ao verificar, vamos ver que ele perdeu o respectivo endereço. Para forçar a aquisição do novo endereço, dhclient eth1, neste caso que é a que está ligada, e o que ele vai fazer é forçar o pedido e cá está a nossa interface, volta a ter um endereço IP. Por fim, vamos exemplificar o processo de ligação à rede via bridge. Vou desligar então a minha interface host-only. Vou aproveitar para ligar a interface em modo bridge, interligando-me ao access point
do nosso laboratório. Para isso, o access point, ou a rede que vamos utilizar no nosso laboratório, será a rede 192.168.1.0, e vamos ver que ao ligar a minha placa rede em modo bridge, o que vai acontecer é que ele vai tentar obter um endereço da própria rede, da rede 192.168.1.0, cá está, e neste caso, tanto a minha máquina física como a minha máquina virtual são duas máquinas, ou são consideradas na rede como duas máquinas completamente independentes, e não havendo este conceito de separação entre a rede onde estamos ligados com a máquina física e a rede interna que faz a interligação à máquina virtual. Neste caso, poderemos pingar o nosso router. Peço desculpa. Que é o 1.1. Cá está. Estou a conseguir a conectividade. E como é que eu sei que o nosso IP, que o nosso router é o 192.168.1, utilizando o comando netstat-nr. Cá está, o default gateway, ou então utilizando o comando route, que nos permite avaliar esta respectiva comunicação. Ora, dentro dos cenários laboratoriais, é desta forma que nós vamos trabalhar, colocar as placas em modo bridge e interligar a máquina física ao access point que irá estar presente nos laboratórios, que irá ter o nome APLab 2.4, e garantir que a nossa máquina virtual irá ter um endereço na gama 192.168.1.0. Ora, vou então interligar a placa USB ao meu dispositivo. Ora, rapidamente a máquina detecta que foi interligado um equipamento USB e pergunta se este equipamento é para ser interligado com a máquina física ou com a máquina virtual. Isto é válido não só para interfaces de rede, mas também para dispositivos de armazenamento USB, discos externos ou qualquer outro dispositivo via USB que possa ser ligado aos equipamentos. Ora, acho que carreguei no sítio errado. Não é grave. Ok, então, ao aparecer a janela, posso imediatamente fazer a interligação do meu equipamento com a máquina virtual, ou então vir mais uma vez ao painel de configurações, Removable Devices, e interligar a placa com o meu dispositivo. No meu caso, a minha placa é esta, MediaTek Wireless Device. Eu posso fazê-la conectar-se com a minha máquina virtual, e o que ela vai fazer é injetar o dispositivo dentro da minha máquina virtual e, evidentemente, se houver drivers que suportem essa placa, ela é imediatamente reconhecida, cá está, automaticamente é reconhecida e adicionada ao sistema. Neste caso, posso verificar que esta placa é uma placa que suporta Wi-Fi usando o comando iwconfig. O comando iwconfig é muito parecido com o ifconfig, o comando que permite visualizar interfaces, mas neste caso o iwconfig vai nos apresentar para cada uma das interfaces o suporte que existe ou não para capacidade de Wi-Fi. Caso a interface não seja apresentada nem no IPA ou ifconfig ou iwconfig, podem sempre utilizar o comando de mesg, utilizando como administrador pipe grep USB, para visualizarem os logs ou as mensagens de detecção dos respectivos dispositivos e tentar perceber
no caso dela não ser detectada, qual é a razão pela qual ela não está a ser detectada. Na maior parte dos casos, o que acontece é que não é detectado o tipo de dispositivo, ou seja, não é possível detectar o tipo de driver que é utilizado pelo dispositivo, e nesse caso há necessidade de ir tentar, junto do fabricante, adquirir o driver correto para a sua respectiva utilização. Por fim, vamos então fazer uma verificação, uma validação da última situação que falámos na introdução do módulo, no primeiro vídeo da introdução do módulo, que não é mais nem menos do que no caso de alguma coisa correr mal com a nossa máquina, nós termos acesso ao disco e conseguir recuperar informação que existe no seu interior. Ora, vou então desligar a minha máquina. Uma tarefa também sempre bastante relevante será terem backups da vossa máquina virtual num estado em funcionamento. Okay? Para isso podem utilizar as técnicas de criação de clones, clonar a vossa máquina, terem uma cópia que funcione, para evitar que durante o processo de instalação de algum software ou num problema que crash a vossa máquina virtual, ou que haja algum problema e fiquem sem acesso ou fiquem com corrupção de disco. São situações raras de acontecer, mas que podem acontecer. Então, para evitar essa situação, recomendo sempre que tenham um clone ou façam um export em formato OVA ou OVF. Eu pessoalmente gosto mais do formato OVA, porque o formato OVA é o equivalente ao formato OVF, mas coloca toda a informação dentro de um ficheiro único, enquanto o ficheiro OVF extrai para ficheiros independentes. Então, é sempre útil manter uma cópia da máquina virtual em funcionamento, porque podem acontecer situações e ficar sem a máquina virtual e ter que começar do zero é sempre extremamente chato. Ora então, imaginemos então que tivemos um problema com a nossa máquina e perdemos o acesso ao sistema, ou seja, imaginemos que eu faço play e a nossa máquina pura e simplesmente não arranca. Ok, não há problema. O que temos que ter, ou o que temos que ter em conta é que nunca devemos apagar os ficheiros, no caso do VMware VMDK, no caso do VirtualBox VDI, e utilizar uma ferramentazinha chamada FTK Image. Ora, o FTK Image, peço imensa desculpa, o FTK Image é de download gratuito. Podem fazer o download da internet e instalar sem qualquer tipo de problema. Ora, no FTK Image é uma ferramenta utilizada principalmente para fins forenses ou fins de análise de informação, mas neste caso específico é extremamente útil. Então o que é que vamos fazer? Neste caso específico, tendo a ferramenta FTK Image, o que devemos fazer é carregar aqui na opção adicionar evidência, ok? Ou carregamos aqui no botãozinho de adicionar evidência, vamos ao menu adicionar evidência. Neste caso específico, o que nós temos é um disco virtual, por isso vamos carregar uma image file. Vamos apontar para o ficheiro VMDK
ou para o fecheiro VDI. Ora, abrir aqui o nosso fecheiro VMDK e a partir deste momento ele vai ler e carregar a nossa imagem como sendo um disco. Cá está o particionamento que está feito no disco. Temos o nosso SDA1, que é onde temos o Groovy instalado, temos a swap, a partição de swap gerada, e depois temos, neste caso, o VG root, que vai ser então o nosso a nossa partição onde está o nosso sistema instalado. E cá está toda a informação. Era agora uma questão de pesquisarmos e verificarmos o que queremos extrair. De referir que, se o disco estiver encriptado, não vão conseguir aceder a esta informação. Ora, para o setup então do cenário laboratorial está terminado, ficamos por aqui vamos saltar de seguida para o módulo 2, onde vamos proceder à criação de um pedido de autorização para a realização de um pen test e depois avançar para os módulos 3 e seguintes. Obrigado.